Oi, 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 minha gente! E aí, como é que vocês estão? Voltamos aqui, voltamos com vídeo e com dica maravilhosa, dica nova. E eu tenho certeza que essa dica vocês vão usar muito, porque diz respeito a money, diz respeito a dinheiro, diz respeito à precificação dos nossos honorários. Então, vou dar para vocês hoje 3 dicas essenciais para você começar a cobrar seus honorários. Por que 3 dicas? Porque, na verdade, cada uma dessas dicas é um parâmetro a ser utilizado na cobrança dos honorários, na precificação desses honorários, no estabelecimento do preço desse serviço que vocês vão oferecer. A primeira dica, a primeira forma de precificação que vocês podem utilizar para valorizar, valorar, dar um quantum nos seus honorários é a tabela da ordem. Toda seccional do Brasil tem um rol, uma lista extensa de serviços e para cada serviço advocatício, para cada um daqueles itens de serviços também apresenta um valor. E isso nós chamamos, isso é denominado como sendo tabela de honorários advocatícios. E cada um desses serviços leva em consideração a cultura local, leva em consideração o quanto de tempo se gasta para aquele tipo de serviço específico e também leva em consideração o ganho econômico que a parte vai ter a partir do serviço do advogado, que esse advogado prestou. Então, normalmente, dentro das tabelas da ordem, você tem o rol, a tabela a coluna dos serviços, também tem a coluna dos valores e uma coluna de porcentagem a ser aplicado sobre aquele ganho que vai se obter por meio do serviço a ser realizado. Um exemplo, em um contrato em que você vai ser o advogado ou a advogada que vai realizar um inventário extrajudicial, então aquele inventário extrajudicial, digamos que o valor estabelecido na sua tabela seja de R$6.000. Então R$6.000 aqui é só um exemplo. R$6.000 de valores a serem pagos a título de trabalho, pelo seu prolabore, mais uma porcentagem de 4% sobre o valor do quinhão do herdeiro que te contratou. Então, esse custo todo, esse valor todo, que na verdade é um valor muito bom, inclusive por sinal maravilhoso, adoro, amo inventários, esse valor é o que você vai receber pelo serviço prestado. Então, concluir o serviço, além do que você foi contratado para fazer, então aqueles valores que você foi recebendo ao longo do desempenho do seu serviço, você vai receber uma porcentagem sobre o benefício econômico que o seu cliente vai receber. Então, essa tabela de honorários, a forma como a tabela foi estruturada foi justamente para prevenir que haja desvalorização do serviço do advogado. Então, prestem atenção porque é uma forma de cobrar. É a única? Não. Todos sempre cobram igual ao que tem disposto na tabela de honorários? Não, mas é um pontapé, é um parâmetro básico mínimo sobre o qual nós devemos nos debruçar, observar, até porque cobrar inferior ao que a tabela estabelece pode ser entendido como uma infração ético-disciplinar, porque nós estaríamos ali, então, desvalorizando categoricamente a profissão, cobrando menos do que nós merecíamos. A segunda dica, ou segundo parâmetro para a cobrança dos honorários, para a precificação dos honorários, é você saber quanto custa a sua hora. Saber quanto vale o seu esforço, quanto vale o seu tempo, vai te tirar de uma situação em que você, por exemplo, não sabe sequer quanto custa o teu serviço, quanto é que custa o teu tempo trabalhado, quanto é que custa realizar durante certo período de tempo ali um serviço que você, em alguns momentos, passa 3, 4 horas para fazer, em outros passa 10 para fazer, e cobrar exatamente o mesmo valor não é justo com você. Porque, então, se você não sabe quanto custa a sua hora trabalhada, fica difícil, então, você estabelecer a complexidade, o valor devido, atribuído a uma certa gama de serviços que, por sua própria natureza, levariam mais tempo. Então, se há algo que eu posso sugerir aqui para você, é que você comece a saber quanto custa a sua hora trabalhada, quanto é que você levaria de tempo para resolver determinada situação. E se você vai resolver aquela situação ali e ela demora um certo tempo para se fazer e outra um pouco menos de tempo, então, para que você cobre de forma proporcional, equivalente com aquela complexidade, sugiro que você comece pelo início, Comece sabendo quanto custa a sua hora trabalhada. E essa hora trabalhada vai também levar em consideração o valor que você atribui para o seu serviço. Então, por exemplo, se você quer receber mensalmente R$10.000, então, para você trabalhar
e no mês ter 10 mil reais, então você precisa trabalhar X horas durante o dia, X horas semanais e X horas no mês para você ter aquilo. Então, a partir dali, dessa proporção, você vai saber quanto custa, então, a tua hora para que você tenha 10 mil reais. Você pode não ser CLT, você pode não ser um advogado contratado, uma advogada contratada, mas o prisma de cálculo, né, o valor de cálculo segue a mesma lógica. Os dias trabalhados, as horas trabalhadas e o valor que você quer ter ao final é então que vai determinar o valor da sua hora trabalhada. E a terceira e última dica para você precificar os seus honorários é construindo uma tabela própria. A gente já falou da tabela da OAB, a gente já falou da tabela da ordem, a gente já falou sobre a precificação por meio da sua hora trabalhada, mas também existe uma forma que é muito utilizada nos escritórios de advocacia, que é ter um valor específico, um valor próprio, numa tabela própria, numa tabela criada pelo próprio escritório, pelos próprios advogados, para determinados tipos de serviço. E essa tabela, ao longo dos anos, ela vai se atualizando. Então, virou um ano, um novo valor para aqueles mesmos serviços. Por quê? Porque você já tem uma rotina para aquele tipo de procedimento que foi contratado, você já sabe quais as peças utilizar. Então, é justo que, por exemplo, em um determinado escritório, no seu escritório, você consiga cobrar exatamente o mesmo valor que você já cobrou em outro serviço. Em outro serviço que teve as mesmas complexidades, a mesma natureza. Então, ter uma tabela própria ajuda também para você conseguir sentir segurança em dizer para o seu cliente, olha, nessas situações a gente cobra exatamente esse valor para todos os nossos clientes. Então, você está chegando agora, você vai poder contratar o nosso serviço por esse mesmo valor. Então, se você não fechar o contrato nesse momento, muito provavelmente ele vai sofrer alterações e você, então, vai acabar fechando com um valor muito superior ao que foi contratado nesse momento, ao que está sendo apresentado nesse momento. É uma forma de você utilizar, inclusive, como ancoragem para o seu cliente conseguir contratar você com aquele valor, com aquele benefício que você está demonstrando ali para ele, tá bom? Então, essas foram as nossas dicas de hoje. Eu espero você aqui no nosso próximo vídeo. Curta, comente, compartilhe. Espalhe esse vídeo aí para mais pessoas, mas no momento eu quero dizer para você que as próximas semanas vão trazer conteúdos ainda mais especiais. Aqui na descrição do vídeo tem um link também onde você pode adquirir mais informações sobre a rotina, a vida da advocacia, especialmente destinada para mulheres, né? Para mulheres advogadas. Se você é uma dessas mulheres, curta aí, aproveita essa oportunidade clicando no link que já está na descrição. Um beijo, espero vocês no próximo vídeo e até mais.